Boa tarde, doutores. Nós vamos conversar sobre educação financeira. Obrigado pelo convite do escritório. E como a gente vê no primeiro slide, o meu objetivo estará cumprido se, como esse rapaz da foto, nós dermos esse salto. Não precisa chegar a lugar nenhum. Não precisa dizer que eu vou investir amanhã, daqui a pouco. Não. Só conhecer e dar esse salto e perceber que é possível e é acessível. Ao final da palestra eu pretendo responder essa pergunta: o que é investir? Quais os objetivos hoje? Eu gostaria de instigar a reflexão sobre a necessidade de ser um profissional de excelência, o investimento como ferramenta de valorização do exercício profissional e conquista de independência financeira. Instigar a reflexão sobre o investimento no dia a dia, percebermos que esse investimento está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Eu vou apresentar modalidades de investimento, claro que de uma forma bem introdutória, e eu vou apresentar conceitos básicos para guiar a montagem de uma carteira de investimentos. Esses são os objetivos da palestra. O princípio do investimento é o quê? É que nós somos trabalhadores e nós precisamos dar um destino a essa nossa própria dedicação. Nós nos dedicamos para trabalhar. Logo, é importante que eu dedique uma parte desse meu esforço, desse meu tempo dedicado, desse meu esforço ao investimento. E o investimento, ele exige, como eu dedico o meu tempo e o meu esforço, eu preciso dar o melhor de mim. Eu preciso ser um profissional excelente. Esse é o princípio de tudo. É só isso que vai nos trazer enriquecimento financeiro. É eu ser um excelente profissional, é eu dar o máximo da minha capacidade, é eu ser capaz de desenvolver diversas funções e estar sempre investindo nesse desenvolvimento das minhas próprias habilidades. É isso que vai me trazer uma remuneração. E é essa remuneração que eu vou investir. Portanto, sem esforço, sem excelência profissional, eu não terei enriquecimento. Porque é a excelência profissional que vai me trazer a remuneração. E a remuneração que eu invisto. Então a gente parte desse princípio. Por que investir? Investindo, eu reconheço, eu valorizo o meu próprio esforço, eu valorizo o meu tempo. Eu valorizo a dedicação que eu dou para o meu trabalho. Eu gero renda passiva. A renda ativa eu gero trabalhando. Nós no escritório, na medicina, eu estou gerando renda ativa. Eu estou trabalhando, estou lá. O investimento ele me permite gerar renda passiva. É o dinheiro trabalhando para mim. Conquistar tranquilidade e independência financeira. É gerir nosso patrimônio de uma forma que eu não precise depender de uma previdência do governo, de uma previdência privada, porque esses instrumentos eles precisam de uma garantia de saúde financeira, que às vezes, como a gente está vendo na discussão da previdência, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, investindo nessas modalidades, a gente vai encontrar uma forma de não depender de intermediários, governos, bancos, entre outros. Isso está dito no item 4, não depender de intermediários para a conquista da sua independência financeira. Gerir seu patrimônio de forma ativa. Vocês estão acompanhando nos slides? Estamos no slide 4. O princípio. Dedicação do próprio esforço. É isso, esse é o princípio de tudo. Ser um profissional excelente. Slide 4. Por que investir? Esses tópicos aí. Acompanharam? Posso continuar? Então, reconhecimento e valorização da sua própria dedicação, do seu tempo que você está dando para o seu trabalho, gerando renda ativa. Investir para gerar renda passiva, o dinheiro trabalhando para vocês. Conquistar tranquilidade e independência financeira e não depender de intermediários, bancos e governos. Gerir seu patrimônio de forma ativa. Eu vou ensinar cada um a cuidar do seu próprio dinheiro, a investir, a resgatar
Tudo por conta própria, sem intermediários no meio. O investimento no cotidiano. O investimento ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Vocês, como advogados e trabalhadores do ambiente de advocacia, vocês conhecem essa parte melhor do que eu. A Constituição Federal ela elenca bens e propriedades que são atribuídos a determinados entes federativos. Município no tópico 1, Estado no tópico 2, União no tópico 3. Então, precisa entrar dinheiro. Como que entra dinheiro no Estado? Para o investimento público. Através dos impostos. O Estado como produtor, eu coloquei uma interrogação porque existe a discussão se o Estado deve ser produtor ou apenas um fiscalizador. E empréstimo. Na modalidade empréstimo, o governo, um dos programas que o governo pega empréstimo é o Tesouro Direto. Ele lança lá um produto e promete pagar juros sobre aquele produto em determinado período de tempo. Esse é o programa do Tesouro Direto, que é um programa da Fazenda Nacional e tem como garantidor do pagamento o governo federal brasileiro. Essa modalidade de investimento, ela existe nos Estados Unidos, na China. Cada governo tem a sua modalidade, isso varia com a inflação, com questões macroeconômicas e que são características de cada local. No cotidiano, nós também temos um investimento privado, nos setores de vestuário. Eu vou citar algumas empresas que são listadas na Bolsa. Mas qualquer empresa pode ser listada na Bolsa, é importante que a gente saiba isso. A Bolsa é o local onde ocorrem negociações, compra e venda de ações, que a gente vai conversar mais na frente. Então, essas roupas que eu e vocês estamos vestidos, a energia que está chegando, setor financeiro, onde nós temos nossa conta bancária, combustível, Ipiranga, Petrobras, Posto São Raimundo, setor de consumo em geral, alimentação, McDonald's, Bob's, tudo são empresas onde o dinheiro entra e o dinheiro vai para algum local. Setor de seguros, tem seguradoras bancárias como Bradesco Seguridade, Porto Seguro. Educação, empresas como Croton, Estácio, empresas como Escola Crescimento, Reino Infantil, que não tem ação listada, mas poderiam ter. Lazer, como... não me lembro agora, mas é um investimento privado. Empresas promovem lazer para crianças. Setor automotivo, empresas que fabricam e vendem carros. Tudo isso precisa entrar dinheiro e sai. Essa saída é o lucro. Então, a capitalização privada serve para produzir produtos ou executar serviços. Sociedade fechada. Vamos pensar, o escritório é uma sociedade fechada. Existem sócios. Essa é uma modalidade de sociedade. Outra é a modalidade de sociedade anônima, que é o que acontece quando a empresa abre capital. Então, todos nós podemos ser sócios dessas empresas, dessas sociedades anônimas. Nós não sabemos quem são os sócios, só sabemos que eles existem. E na sociedade anônima, como na sociedade fechada, cada um participa com uma determinada quantidade de capital social. Então existem aqueles que têm maior poder sobre a empresa, que são aqueles que têm mais ações, e nós entraremos como proprietários minoritários, que continua tendo sua importância, apesar de ser minoritário. É um sócio minoritário nas sociedades anônimas. De sociedades que abrem capital, negociam ações na bolsa. O que são ações? Ações são parcelas do capital social. A empresa, vamos dizer que ela vale R$100. Se ela abrir capital e emitir 100 ações, cada ação custa R$1. O dono uma ação vai ser dono da proporção de ações que ele tem. Se eu tenho uma ação de uma empresa que vale R$100, eu sou dono de 1/100 da empresa. Então, nós somos donos. Ao investir, nós somos donos. É importante ter essa consciência de sócio. Então, aqui eu listei no próximo slide diversas marcas que fazem parte do nosso cotidiano. Ipiranga, Engie, que é uma geradora de energia, transmissora. Lynx, Ambev, cervejas, produção de cerveja. Equatorial, que recentemente comprou a Semar e está gerenciando a Semar do Maranhão, comprou a Cepisa no Piauí também e está reestruturando essas empresas.
Itaú, Lojas Renner, Vale, Bradesco, Fleury, que é uma empresa de medicina diagnóstica, que existe mais no Sudeste, WEG, que produz... Outro dia o rapaz veio consertar o ar-condicionado e por acaso eu vi que o motor do meu ar-condicionado da minha casa é dessa fabricante WEG, então ela fabrica motores elétricos. Lojas Americanas, Porto Belo, fabricante de pisos, Suzano, fabricante de papel, B3, aí na última linha, terceira da esquerda para a direita, é a Bolsa Brasileira, então é uma empresa que gerencia as negociações de ações de todas as empresas que são listadas. Todas essas empresas que são listadas. E também tem ações no exterior, como a Apple, a maçãzinha, a Coca-Cola, a Disney. Então, investir no Brasil e no exterior é acessível para nós, através de um computador. Aqui os fundos de investimento imobiliários. Esse fundo é uma comunhão de recursos. Os investidores reúnem seus recursos e o administrador do fundo compra a participação em shoppings, como a gente vê, Shopping Guatemi. Existem fundos que são donos desse shopping. Existem fundos que são donos do Shopping Ilha Plaza, que são do segmento fundos shopping. Existem fundos que são donos de lajes e torres. Vamos supor que esse prédio onde está o escritório fosse de um fundo. Então, os investidores que são donos de parte daquele fundo são donos desse prédio na proporção da sua participação. Aqui nós temos fundos da Ambev, um centro de distribuição da Ambev. Existem fundos que são donos disso. Então, são fundos, são centro de distribuição, são centro de logística, são lajes de escritórios. Principalmente os fundos imobiliários são mais famosos em centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, são prédios que servem de sede para empresas como Google, escritórios que alugam o imóvel de propriedade do fundo, geram aluguéis e esse aluguel é distribuído para os participantes daquele fundo. Então, o próximo slide, modalidade de investimento. Eu destaquei 3 modalidades e eu negritei alguns, que são as principais para a nossa conversa de hoje, introdutória. Nós temos a modalidade que é a renda fixa. O que caracteriza a renda fixa é que eu sei quanto eu vou receber, eu sei em quanto tempo eu vou receber, eu sei quanto que eu vou receber, eu sei a taxa que vai rentabilizar aquele investimento. É diferente da renda variável. A renda variável é condicionada ao desempenho. Na renda variável se inserem as ações, os fundos de investimento imobiliário, REIT e estoque são modalidades de investimento nos Estados Unidos. A modalidade híbrida, que são os imóveis. Ele tem tanto característica de renda fixa, porque, por exemplo, os aluguéis que eles pagam são corrigidos pelo IPCA ou pelo IGPM, isso previsto em contrato, então essas variações são fixas, a gente sabe quanto, mas também existe a questão da valorização daquele terreno. Um imóvel pode surgir a região onde o imóvel está inserido pode de repente se tornar violenta, então ele está sujeito à variabilidade das condições da localização daquele imóvel. Então o imóvel tem característica de renda fixa e de renda variável. Na renda fixa nós temos o Tesouro Direto, que é do Tesouro Nacional do Governo Federal Brasileiro. A poupança, que muita gente não sabe, mas é também a modalidade de investimento. Se a Selic está a partir de, acho que é 8,5%, ela rende uma determinada coisa. Se ela está abaixo de 8,5%, ela rende uma taxa diferente. Debêntures, LCI, LCA e CRIs são outras modalidades que para o investidor iniciante e pequeno investidor não são interessantes. Eu destacaria essas que eu negritei como mais importantes para essa conversa inicial. Então, sabendo as modalidades de investimento, nós podemos montar uma carteira de investimentos. O que é isso? Ela é o conjunto dos meus investimentos. Eu tenho uma sala que eu alugo, eu tenho ações de determinada empresa, eu tenho
uma casa, que é a casa onde eu moro. Eu tenho uma casa que eu dei para os meus pais, compõe minha carteira de investimentos. Eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho investimento na poupança, eu tenho tesouro direto. Então tudo isso representa o seu patrimônio. É interessante que o seu patrimônio esteja alocado, esteja investido em valor que gera valor para a sociedade, gera valor. São investimentos sólidos, que têm uma tendência de se manter bons no longo prazo. Como que eu elaboro uma carteira de investimentos? Estudando. Eu preciso saber o que são ações, eu preciso saber quais empresas eu estou investindo, eu preciso saber o que são fundos, quais fundos. E existem diversas características que não cabem nessa conversa inicial. Mas eu preciso estudar. Eu preciso gerir meu patrimônio de forma ativa, que é o para que serve minha carteira. Eu preciso estudar e eu preciso gerir, porque é mais interessante que eu gira, porque eu cuido do meu dinheiro melhor do que qualquer um. Porque sou eu que trabalho, sou eu que estou gerando aquilo. Então ninguém sabe a importância que aquilo tem para mim. Ninguém melhor do que eu ou do que vocês sabem a melhor importância que o seu patrimônio tem para vocês. Então é mais importante gerir de forma ativa. Eu preciso definir metas. Para cada modalidade eu tenho uma meta. Ações e fundos são renda variável. Esse varia para cima e para baixo. Então eu não posso investir numa ação querendo resgatar daqui a 1 ano, 6 meses, porque eu posso perder, eu posso ter menos lá na frente do que aqui. Reconhecimento do seu perfil de investidor. As modalidades de investimento, às vezes, algumas são mais agressivas, outras são mais conservadoras. Então eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber a minha meta e reconhecer se eu quero ser mais agressivo, correr mais risco e almejar uma rentabilidade maior, ou se eu quero correr menos risco e uma rentabilidade menor condizente ao meu perfil de investidor. Quais os princípios de uma montagem de carteira de investimentos? Diversificar. Não é interessante eu chegar e investir pensando quanto eu quero ganhar. Eu preciso saber quanto eu posso perder, quanto eu estou disposto a perder, porque apenas assim eu serei capaz de atravessar as crises financeiras. 2008, crise de 1929 em Nova York. O mercado financeiro é cheio de crises cíclicas. Então, se eu não tiver diversificado, eu corro o risco de ficar desesperado e vender no fundo, que é um jargão financeiro para quando a gente compra caro e vende barato. Controle de risco. Diversificação é uma forma de controlar risco. Investimentos regulares, pode ser mensais, pode ser quinzenais, bimensais, trimensais, semestrais, vai depender de cada um. Como cada um se sente mais confortável. E tempo. Vamos conversar sobre o tempo agora. O tempo nos investimentos. Nos investimentos, o tempo, ele é corrigido por juros compostos. Eu circulei, os juros compostos, ele é exponencial. No gráfico, então, quanto maior o tempo que eu deixo quieto, maior a tendência desse investimento crescer no longo prazo. A gente pode ver nesse gráfico que no início, no tempo 0,5, juros simples está ganhando. Mas o juros simples, a curva dele é constante. No longo prazo, o juros composto tende a superar o juros simples. Então, eu preciso investir para o longo prazo. Não só, eu posso investir para o curto prazo, mas vai depender das minhas metas e cada meta está relacionada com um determinado tipo de investimento. Como sou remunerado? Aqui eu coloquei do dia 24 de abril uma página do Tesouro Nacional. Então, eu sou remunerado. A renda fixa me remunera como? Juros. Eu posso investir, como vocês podem ver nesse quadro, eu tenho modalidade, títulos indexados ao IPCA, que é o de cima, títulos prefixados e títulos indexados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, se eu invisto no indexado à taxa Selic, hoje em dia eu recebo 6,5% ao ano. Se eu quiser saber por mês, eu divido 6,5 por 12, eu tenho a taxa mensal. Se eu quiser saber por dia, eu divido por 30. Então, é um investimento que é renda fixa. Eu sei quanto eu vou receber em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias. Tesouro IPCA. Ele é corrigido com o índice de preço ao consumidor amplo. É a taxa de inflação.
Então, se eu quero comprar um carro, se eu quero fazer alguma coisa com dinheiro daqui a 5 anos, eu posso comprar o Tesouro IPCA 2024. Eu estou adequando o meu objetivo à modalidade de investimento. O Tesouro IPCA geralmente é mais longo, então eu tenho 2035, 2045. O capital que eu investi nesse título vai ser corrigido para a inflação. Então, se eu tenho R$1.000 hoje e eu invisto no IPCA, meus R$1.000, apesar de no IPCA 2024 estarem valendo 1.200, mas esses 1.200 no futuro vão comprar as mesmas coisas de R$1.000 hoje. E eu tenho pré-fixado. Esse título não é tão interessante porque ele varia, corre o risco da variação da Selic, então é bom só saber que existe. Esses outros aqui, mas requer uma conversa mais prolongada. O CDB, que são certificados de bancos que eles vendem, ele é corrigido pelo CDI, que é uma taxa interbancária. Debentures, que são dívidas que as empresas pegam no mercado financeiro, são taxas pré-fixadas. Eu sei quanto que eu vou receber se eu comprar uma debenture, que é uma dívida daquela empresa. CRIs também tem lastro imobiliário, certificado de registro imobiliário. Também são taxas pré-fixadas. Eu sei quanto que eu vou receber ao investir hoje. Esses títulos elencados são apenas os oferecidos pelo governo federal. Os outros são oferecidos através de corretoras. Como sou remunerado, eu destaquei aí o risco. Existe risco. Se o governo federal falir, ele não vai ter condição de pagar ninguém. Então, o risco de crédito. Ele não vai ter capacidade de honrar com o empréstimo. Então, sim, eu corro o risco. Corro o risco de perder todo o meu capital se o governo federal não for capaz de honrar com as suas dívidas. Como sou remunerado em ações e fundos imobiliários? Em ações, eu invisto em empresas. Então, eu preciso estudar para descobrir se aquela empresa é boa. Porque se ela for boa, ela vai comprar outras empresas, ela vai crescer, vai diversificar suas atividades. E a consequência disso é distribuir lucro aos acionistas, que somos nós. E, consequentemente, vai aumentar as cotações. Então, eu ganho... certo. Então, com ações, eu ganho distribuição de lucro na proporção da minha participação. Nos fundos imobiliários, eu ganho pela distribuição de aluguéis. Empresas alugam imóveis e pagam aluguel para o fundo. O fundo distribui para os acionistas. Como eu destaquei aqui, investir em renda variável é ter a possibilidade de participar da distribuição do lucro advindo das atividades da empresa, no caso das ações, e dos aluguéis pagos por elas, no caso dos FIIs, na proporção da sua participação. Se eu tenho uma ação, eu sou remunerado baseado em uma ação. Em ações, eu tenho risco de crédito, risco de liquidez, risco de solvência, certo, eu tenho todos esses riscos. A empresa pode não me pagar, a empresa pode não ter capacidade de honrar com os aluguéis. Então, eu preciso saber que empresa é aquela antes de investir. Risco de mercado. É o fato de eu vender no fundo, eu ficar desesperado com a queda. Eu não conhecer o que eu estou fazendo. Risco estrutural, é tudo falir, o governo federal falir e o Estado brasileiro não vai ter mais condições de manter a atividade econômica saudável. Então todas as empresas vão quebrar, tudo vai falir. Então o mercado de ações, ele precisa de um Estado estável. O Estado brasileiro precisa oferecer condições para as empresas trabalharem, para gerar essa economia da qual nós somos investidores. Risco de vacância, que é específico dos fundos imobiliários. Aquele imóvel pode estar desalocado, então eu não vou ter a rentabilidade correspondente àquela participação daquele imóvel que está vazio. Então existem riscos. Riscos que podem corroer todo o capital investido. É importante ter essa noção. Não existe almoço grátis. Se a gente entrar querendo ficar rico do dia para a noite, a gente pode perder todo o nosso dinheiro e todo o nosso tempo investido do dia para a noite. Por quê? Porque existem quedas bruscas. Esse aqui é um estudo elaborado pelo autor Jeremy Siegel, que ele comparou dólar, ouro, títulos públicos e estoques. Estoques são ações nos Estados Unidos.
Bonds e bills são títulos do tesouro. Ouro e dólar. Esse gráfico significa que, se esse gráfico tem 200 anos de história, no Brasil nós não temos a nossa bolsa tem 60 anos de idade e teve cruzeiro, teve variação de moeda que dificultam a elaboração de estudos como esse. Mas se eu tinha $1 nos Estados Unidos em 1800, percebam que a variação é negativa. Então dólar serve como uma modalidade uma modalidade não como investimento, mas serve dentro de outra perspectiva. Ouro, se eu tinha um dólar em ouro, eu continuei com essa mesma, em média, a mesma coisa ao fim desses 200 anos. Então ele é mais para preservar o valor daquele dólar. Se eu tinha $1 em 1800, eu continuo tendo $1 em ouro hoje. Então ele preserva o valor. Títulos públicos, teve essa variação intermediária, e ações, teve essa variação grande. Se eu tinha $1 em ações em 1800, em 2011 eu teria, nem sei quanto aí, mas muito. Porém, percebo que essa curva azul tem hora que ela tem quedas bruscas. E é nessas quedas que, se não houver estudo, eu posso vender no fundo, perdendo o dinheiro que eu investi. Tempo nos investimentos, número 2. Esse gráfico significa que quanto maior o prazo que eu deixo na curva X, no eixo X horizontal, nós temos 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30 anos. A barrinha que está para baixo do eixo X é variação negativa. Então, no primeiro ano de investimento em ações, que é a barrinha preta branca, stocks, bonds e bills. Stocks, que é o preto e o branco, é variação positiva ou negativa de ações. Então, com 1 ano, eu posso ter variação negativa em ações. Com 2 anos também, eu posso perder dinheiro. Com 5 anos também. Mas percebam que é regressivo a probabilidade de eu perder dinheiro com ações conforme passa o tempo. A partir dos 10 para os 20 anos, eu só tenho variação positiva. A partir dos 30 anos, só positiva. Então esse gráfico mostra que quanto maior o tempo nos investimentos, quanto mais eu deixo o dinheiro quieto, maior a probabilidade de ele ter variação positiva. Certo? E isso foram os conceitos básicos que eu gostaria de apresentar. Agora, os principais cuidados que a gente deve ter antes de investir. Notícias. Todo dia o Jornal Nacional diz: a bolsa subiu, a bolsa desceu, a bolsa subiu. E o estudo evita que nós singramos aos caprichos dessas notícias. A busca de enriquecimento rápido de elevadas rentabilidades. Isso é um risco. Porque se eu quero ficar rico rápido, eu vou ficar desesperado e vou vender meu investimento rápido também. Segurança em suas escolhas, em seu estudo. Eu preciso estudar para atravessar bem as crises. Agir conforme seu perfil de investidor. Não fazer diferente, porque não estará sendo você. Você tem que agir conforme você é. Imposto de renda. Condições de obrigatoriedade. É simples. Seria conversa para outra conversa. Assunto para outra conversa. Mas quem investe em ações está obrigado a declarar. E quem investe em renda variável, na verdade, fundos imobiliários e ações. E aí o Tesouro Direto entra nas condições de obrigatoriedade lá do capital mínimo que você tem em seu nome, seu CPF. Teria que ver direitinho. Investir, outro cuidado importante, destacado. Investir montante que não lhe trará preocupação. Investir montante que não lhe trará preocupação. Você tem que dormir tranquilo. É uma forma de o dinheiro trabalhar para você. Você não pode ficar preocupado porque senão não tem sentido isso. Iniciar com aplicação de baixo valor. Por quê? Porque eu preciso conhecer no que eu estou me metendo. Ninguém que não sabe nadar vai pular no mar vermelho de uma vez só. Não, primeiro ele começa na beira na piscina, depois ele vai passar para uma água leve, depois que ele vai para o mar. Então eu preciso começar pequeno, como se chama no jargão financeiro, para depois ir aumentando minha participação. Eu preciso saber que eu posso perder todo o meu dinheiro. Eu tenho um risco de perder todo o capital investido. É renda variável, varia para cima e para baixo. É risco de crédito, o governo brasileiro pode falir, a gente pode virar uma Venezuela e ninguém ter capacidade de pagar ninguém.
E é importante saber que isso não é para assustar, é só para ter conhecimento. Eu preciso saber onde que eu estou me metendo. E eu preciso controlar risco. Controlar risco por quê? Para controlar perdas. Não é que eu vá deixar de ganhar dinheiro, não é essa a mentalidade. A mentalidade é não perder, é investir em valor. Investindo em valor, meu patrimônio está bem alocado. E eu tenho segurança nos meus estudos que o meu patrimônio está bem gerido. Meu patrimônio, leia-se, meu trabalho. Então, respondendo à pergunta que motivou essa palestra, o que é investir? Eu propus as seguintes respostas. Investir é uma forma inteligente de valorizar o seu esforço, a sua dedicação diária para o seu trabalho. Separar uma parte. Não é deixar de viver, de ter lazer. Não, é separar 10%, 15%, 5%, quanto você se sentir confortável e estudar e alocar em investimentos, montar sua carteira de investimentos. Obter remuneração passiva sem precisar gerenciar o empreendimento. Eu não preciso estar lá na gestão da empresa. Não sou eu que estou definindo os rumos da empresa. Não, eu comprei a ação, eu sou o dono, mas eu não preciso estar lá no dia a dia. No dia a dia eu estou cuidando do meu trabalho. E tem pessoas trabalhando para mim, mas eu preciso saber quem são aquelas pessoas que estão cuidando do meu dinheiro, que estão na empresa, que estão investindo, que estão gerenciando o dia a dia da empresa, lidando com os funcionários, pagando as contas. Elas têm dívidas ou não têm dívidas? Então, eu estudando eu consigo descobrir tudo isso. A saúde financeira da empresa. Investir é também uma forma inteligente de acumular patrimônio em valor. É o fruto do meu esforço que está numa ação, por exemplo, no Itaú, que tem lucros bilionários hoje, mas isso não é garantia de futuro. É no Posto Ipiranga, porque eu estudei sobre o Grupo Ultra, e eu gosto daquela empresa, ela tem lucros consistentes, meu patrimônio está bem alocado. Desenvolver suas próprias habilidades, é dar aquele salto da imagem inicial, é uma nova habilidade que a gente está sendo incitado a desenvolver. Isso nunca é demais. Estudo e planejamento. Eu preciso estudar e preciso planejar, saber onde eu estou entrando, quais as minhas metas. Aplicações regulares. Isso contribui naquela curva dos juros compostos de longo prazo. E regular conforme a sua necessidade, seu interesse. Diversificar, mais uma vez, controlar perdas. Se uma empresa fale e eu estou bem... Se eu tenho uma empresa só e uma empresa fale, eu perco todo o meu dinheiro. Mas se eu tenho 10 empresas, se uma empresa fale, eu só perco 1/10 do meu patrimônio. As outras continuam trabalhando e gerando valor no longo prazo. Eu não falei nem coloquei nenhum slide, mas para investir não é caro. Com R$7 eu compro uma empresa chamada Grendene, que é a empresa que fabrica calçados. Hoje em dia, com R$30 eu compro uma ação do Itaú. Mais R$5 de como é que chama? A taxa de intermediação das corretoras. Então com 35 eu compro uma ação do Itaú, 35 eu compro do Bradesco, com 40 eu compro uma ação da Grupo Ultra. Então são investimentos. Com R$90 eu compro um título do Tesouro Direto. Com R$50 eu compro um IPCA. Então são investimentos acessíveis a todos os trabalhadores. E tudo isso aqui é proporcional. Se eu ganho R$500 no mês, 10% é R$50. Com R$50 eu já consigo investir. Se eu ganho 10 mil, é R$1.000, 10%. Então é sempre percentual. Então é acessível a todos. E para isso eu preciso ser um profissional de excelência. Eu destaco mais uma vez que é daí que vem a nossa remuneração. É desenvolvendo habilidades, se tornando capaz de executar outras funções e diversas funções e sempre desenvolvendo habilidades que nós teremos uma remuneração maior e com isso maior capacidade de alocar o nosso esforço na forma de dinheiro em investimentos. É isso, eu finalizo aqui e mais uma vez a imagem do salto. Foi uma conversa rápida, mas se tiverem comentários, perguntas, se der tempo. É isso aí, doutor. Parabéns, doutor Felipe. O doutor
tem tempo? O doutor Jailson me fez uma pergunta ontem. Se posso compartilhar, doutor? Se esse dinheiro pode ser materializado. Eu entendi que a pergunta dele quer dizer que eu sou realmente dono disso? Esse dinheiro é meu? Foi isso, doutor? Então, é nosso. Esse investimento fica registrado no nosso CPF. Isso é, se eu investir através de corretoras que registram meu CPF. Existem corretoras que registram os investimentos no CPF dela, no CNPJ delas, mas isso não é interessante. Hoje, meus investimentos são registrados no meu CPF, numa central de custódia, que é de administração, de registro de todos os investimentos de todos os investidores. Então, fica registrado no meu CPF e a qualquer momento eu posso resgatar, eu dou uma ordem na corretora, resgato e ele cai na minha conta bancária. Ele só pode cair na minha conta bancária, existe um vínculo, eu só posso enviar dinheiro da minha conta bancária para a corretora e eu só posso resgatar da minha corretora para a conta bancária. Eu posso fazer isso a qualquer momento. Existem alguns detalhes, que é... Com 30... Existe alguma perda, por exemplo, se eu antecipar, Sim. fiz um investimento, comprei uma ação, sei lá, da Americanas, da Rena e tal, através dessa corretora, porque pelo que eu entendi, tem uma corretora de seguro que administra essas ações, correto? A Sim. Corretora de ações, perdão, que administram essas ações. Aí eu faço esse investimento, porventura eu gasto, o planejamento meu eu quero como utilizar daqui a 2 anos, 3 anos, essa renda, né? E aí surgiu uma necessidade, eu tive que resgatar isso. Existe algum tipo de multa, alguma coisa, eu chegar a perder alguma coisa com isso? Multa não. Com 30 dias, se eu invisto no Tesouro Direto, eu tenho um imposto que é o IPI, se eu não me engano. Com 30 dias, só que ele é regressivo. Um dia ele é 98%. 2 dias ele vai caindo, até que chega no 30 dias, ele é 0. Só que no Tesouro Direto tem também um imposto regressivo. Até 6 meses eu pago 22,5% da rentabilidade. Então o meu patrimônio é fixo. Aquilo que ele rendeu em 6 meses, ele está sujeito a um imposto de 22,5%. Entre 6 meses e 1 ano, cai para 20% sobre a rentabilidade. Entre 1 ano e 2 anos, cai para 17,5%. A partir de 2 anos, cai para 15%. Então, no Tesouro Direto, é ideal que eu tenha uma meta para daqui a 2 anos. Não tem problema resgatar antes, eu não vou perder, porque é renda fixa. Mas eu deixo de ter a alíquota mínima do imposto de renda se eu resgatar antes de 2 anos. Nas ações, eu corro o risco de mercado, que é a cotação variar para baixo. Então, o ideal para ações é aquele dinheiro que eu não vou precisar, que eu vou deixar lá para gerar renda passiva para mim. Eu não vou resgatar, eu vou construir meu patrimônio para o longo prazo. Existem diversas formas, diversas modalidades de montar uma carteira de investimentos. Se eu pretendo resgatar no curto prazo, eu posso tomar alguns cuidados, que a gente não entrou no mérito hoje, mas poderia ser uma outra conversa. Eu posso minimizar este risco de perder, me planejando. Doutor Felipe, em relação à renda variável, né, mais precisamente na Bolsa de Valores, existem cursos que você pode operar sozinho, né? Ou você sempre vai ter que passar pela corretora, sempre vai ter que contratar uma corretora para operar. Eu acredito que existem cursos, né, que você vai chegar um momento que você vai aprender a fazer o que a seguradora faz, né? No caso, a corretora faz. Não, a corretora é necessária. Ela é uma intermediadora. Ela que fornece o sistema para o senhor investir, que é o chamado home broker. A corretora oferece o sistema. O senhor dá a ordem para a corretora e a corretora compra o título e coloca no seu CPF. Não existe a possibilidade de um investidor comprar direto na bolsa, a não ser que ele vá no balcão. É o chamado mercado de balcão, que é lá na bolsa mesmo em São Paulo, o senhor compra lá direto. Então a corretora é sempre necessária.
Existem as corretoras de bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Caixa, os grandes bancos e os pequenos têm suas corretoras. Mas também existem as corretoras independentes, e aí cada uma delas tem as vantagens e as desvantagens. As corretoras de bancos, elas têm maior segurança, mas como não existe almoço grátis, maior segurança, mais caro. Então eu pago um pouquinho mais caro por uma compra. Eu pago em torno de R$15 para uma compra através da corretora do bancão. Corretoras independentes têm uma menor segurança. Eu pago um pouquinho mais barato. E aí a XP é uma corretora independente, Easy Invest é uma corretora independente, Rico. Então é sempre... Qual corretora que o senhor indica para investimento na Bolsa de Valores, por exemplo? Uma corretora... Eu indico para o senhor pesquisar sobre a Easy Invest, eu invisto através da Easy Invest. Existe a Clear, que eu vejo muitos investidores do site que eu acompanho investindo. E a Rico e a XP, essas 4. Aí dependendo dos seus critérios e seus objetivos, o senhor decide. Aí eu contratando uma corretora dessa, a corretora em si, quando eu chego com um valor para ela, olha, eu quero investir R$5.000 aqui na bolsa, eu entrego o dinheiro para a corretora e ela vai operando na bolsa esses valores, né? Existe a corretora, ela te dá algum risco de perda total desse valor, ou se chegar a um patamar de perda, eles cessam o investimento? Como é que seria isso? Há uma segurança de que aquele valor que eu estou pagando para investimento na bolsa, eu não corro o risco de perder todo, ou tem alguma garantia de multiplicação desses valores em relação à bolsa de valores? A corretora é uma conta corrente. O senhor pode investir através do seu banco. O senhor pega o seu cadastro de investidor e o senhor que dá ordem. A corretora não faz nada, a corretora é passiva. A corretora segue ordens. O senhor transfere. Se o senhor for investir através da corretora do banco, o senhor só compra. Compra o título e ele debita da sua conta corrente. Se o senhor for investir através da corretora independente, que são essas 4 que eu falei, o senhor pega do seu banco, transfere para a corretora e o dinheiro fica na conta corrente da corretora. De lá, fica parado lá. E de lá o senhor dá a ordem. O senhor entra lá no sistema delas, aí o senhor dá a ordem. Se o senhor quiser tesouro renda fixa, o senhor dá a ordem para renda fixa. Se o senhor quiser renda variável, o senhor dá a ordem. Então o senhor que dá a ordem, o dinheiro a corretora não faz. O risco que tem é a corretora falir. O risco que tem é a corretora falir enquanto o seu... Quem operacionaliza é o senhor. O senhor vai decidir em qual ação o senhor vai investir o seu capital. A intermediária vai... Tem outras empresas que fazem a função de dar dicas de investimento, tudo. Mas é diferente. Corretorização vai ter mediadores do seu e a bolsa. Por que eu estou perguntando isso? Felipe, eu já vi meu irmão já mexendo nessa questão de bolsa de valores, e ele entrava no site, na corretora, e apareceu um gráfico. E ele ficava operando nesse gráfico. Uma hora a bolsa caía, uma hora a bolsa subia, e ele comprava para vender. Se fosse algo assim, você compra uma ação aqui para revender dentro desse gráfico, e aí você pode perder ou você pode ganhar. Né? E aí a questão é, eu que vou fazer isso, ou a corretora pode fazer isso por mim, já que eu não sei operar? O senhor não sabe, mas aprende. Essa conversa que eu estou tendo é pra gente aprender. Nós aprendermos, nós gerirmos de forma ativa, porque é mais interessante. Mas o senhor pode investir através de fundos. Fundo de ação, fundo de renda fixa. Mas é... Então a corretora não faz isso. A corretora não vai operar por mim. Não. É sempre um gestor. O senhor pode, se o senhor investir no fundo de ações, o senhor vai dar o dinheiro, o gestor vai definir quais ações comprar. Mas o senhor não é corretora. A corretora só faz o serviço de intermediação, de compra e venda. Quando tem dividendos, ela deposita lá na sua conta para o senhor resgatar ou o senhor reinvestir. Então, é parte da lei da Bolsa de Valores. Tem que existir uma corretora. É da lei, um artigo da lei da CVM, que é a Comissão de Valores. Então, é assim, tem que existir uma corretora. E doutor Felipe, uma dúvida que me surgiu aqui quando o senhor fala... Só um adendo. Já eu
Isso que o doutor Eduardo falou do irmão dele operar, que eu esqueci. Posso comentar, doutor Jailson? Com licença. É que são duas modalidades de investimento. Trade, o trader ganha na variação dos preços. Mas isso não é interessante. Por quê? Porque nós temos trabalhos. Nós passamos o dia no escritório, nós não temos tempo de ficar operando, nós temos família. Então eu não tenho tempo de ficar operando o dia inteiro na frente do computador para ganhar em preço. Não. Por isso que eu falei em valor. Preço é diferente de valor. A gente está operando em valor. A gente vai estudar as empresas, encontrar as empresas que a gente considera boas para deixar o tempo agir nesse investimento. Então, se eu tenho uma ação da Grendene, eu tenho uma ação da Grendene, independente de ela estar valendo 5, 6, 3, 50 centavos. Eu estudei, sei que aquela empresa é boa, então eu vou... O preço para mim não importa. Eu sei que no longo prazo, se aquela empresa continuar boa, a cotação dela vai subir. Então, eu preciso conhecer para que eu atravesse a crise das cotações baixas, porque eu sei que no longo prazo a cotação segue o lucro, como se diz no jargão financeiro. Então, é a outra modalidade, é o buy and hold. Buy and hold significa compre e segure. Compre e acompanhe. Enquanto aquela empresa tiver valor, tiver gerando valor para a sociedade, tiver gerando lucro para os seus acionistas, eu me mantenho nela. A partir do momento que ela perde valor, eu vendo. Eu não preciso, para isso, eu não preciso ficar o dia inteiro na frente do computador. Eu compro uma ação hoje e vou acompanhando. Cada 3 meses, 6 meses. Todas as empresas são obrigadas, pela lei da CVM, a lançar informes trimestrais, informes anuais. Então, se eu tenho uma ação do Itaú, não precisa eu ficar acompanhando o Itaú todo dia. O Itaú não vai falir de hoje para amanhã. Mesmo assim, eu preciso acompanhar. Eu posso acompanhar uma vez por ano. Uma vez por ano eu vou lá, o lucro do Itaú subiu tanto, maravilha. Caiu tanto. Eu posso investigar por que caiu. A razão de ter caído é grave? É grave a ponto de eu vender minha participação? Então eu vendo. Não é, eu vou atravessar essa crise, vou esperar o próximo ano, vou avaliar novamente. Enquanto isso, o Itaú está me gerando dividendos mensalmente, entendeu? Então são duas modalidades de investir diferentes. Uma é ganhar no preço, e aí para isso eu preciso observar aqueles gráficos todos, ficar o dia lá, vou lá todo dia para ver se eu ganhei alguma coisa. Outra é, comprei, esqueço o preço. Não estou preocupado, estou preocupado se a empresa é boa ou se a empresa é ruim. Doutor Felipe, quero parabenizar o senhor pela palestra, né? Sempre bom ver o senhor e ver essa nova parceria da sua vida, muito, muito legal. Escolhe, professor. Doutor Felipe, só uma questão. Eu já te falei disso. Você falou que eu que teria esse funcionário status, mas é que eu realmente sou de uma geração que não. Hoje eu vejo até mesmo meus colegas lá no hospital recém-saídos começaram a trabalhar na residência, já vem todos com uma visão que eu nunca tive, pelo menos durante 30 anos da minha vida profissional. Isso não, de investimento, cheio, né? Comprar um imóvel, deixar dinheiro na poupança. E hoje eu vejo. E não, então, de certa forma é o meu caso, a essa altura da vida. Profissionalmente eu vivo o meu melhor momento. Mas assim, eu não fiz uma poupança, digamos, uma poupança. Existe um tempo para você começar isso, aos 56 anos que eu tenho, posso, claro, já tenho alguma coisa acumulada, mas eu posso entrar nessa regra de 10, eu tenho que fazer uma porcentagem maior, digamos, 30% do que eu ganho para eu investir. Mas eu acho que pelo menos 20 anos dá para investir numa empresa. E fazendo também só um acréscimo aí, doutor Felipe, a gente tem que olhar o mercado de capitais como uma poupança lá na frente ou como uma aposentadoria? Qual a real visão que a gente tem que ter? Assim, eu vou investir para quê? Tá? Minha viver disso? Então, eu posso viver disso ou tenho que fazer outra coisa? A gente vive do nosso trabalho. Mas eu posso investir e quando eu invisto, eu já construo minha aposentadoria desde hoje, já estou construindo. Não vai chegar um dia que eu vou resgatar todo o meu dinheiro
e vou me aposentar. Não, eu posso ir fazendo isso aos poucos. E os investimentos nos possibilitam isso. Como existem diversos prazos, existem títulos que vencem em 2022, 25, 30, 34. Então isso, eu já estou construindo minha aposentadoria desde já. Eu estou diversificado. Então cada ano vai caindo uma coisa diferente. Todo mês vai caindo dividendos. Todo trimestre vai caindo dividendos de outras empresas, dependendo. Então eu já estou me aposentando, já estou gerando renda passiva. Vai chegar um dia, o dia ideal é aquele que a renda passiva que está sendo gerada, eu sou capaz de arcar com as minhas obrigações a partir da renda passiva. Mas esse não é necessariamente o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter mais uma coisa que está somando e eu não estou precisando me esforçar além do meu trabalho diário. Eu posso vender meus investimentos, daqui a 2 anos eu quero viajar, eu posso vender minhas ações e com aquele dinheiro ali, com a valorização daquele dinheiro, uma ação que eu investi há 20 anos, há 10 anos, 5 anos atrás, eu vendo, vou viajar, pego os rendimentos, os dividendos, invisto naquela viagem, naquele jantar, posso vender a qualquer momento. É uma forma de ter o patrimônio alocado e com liquidez. É diferente eu ter uma ação, um fundo imobiliário, um tesouro direto, do que um imóvel, porque o imóvel não tem liquidez, dependendo da localização dele. Eu preciso batalhar muito, eu preciso esperar muito para que aquele imóvel vire dinheiro. Não é todo mundo que tem o dinheiro para comprar um imóvel, seja de 10, 15, 20, 100 mil reais. Então não tem liquidez, é mais difícil. Investimento como ação tem liquidez. É R$7 uma ação, é 30, 40, 100 reais uma ação. Então é um dinheiro que está disponível de uma forma mais líquida. Liquidez é a capacidade de se tornar dinheiro, de eu vender. Existem ações que têm mais liquidez, empresas que têm mais liquidez, outras que têm menos. Isso meu estudo vai me permitir identificar. Mas é dinâmico, eu estou sempre gerando dinheiro de forma ativa e meus investimentos estão sempre gerando dinheiro de forma passiva. Então esses dois se somam. Até o dia que eu posso receber 10 mil de renda passiva, 5 mil e estar satisfeito com aquilo e parar de trabalhar, quem sabe, mas não é necessário. Sobre a questão do meu pai, eu acho que também responde. Não existe tempo para começar e nem é preciso correr atrás desesperadamente. Não, começa devagar, vê como é, avalia. É um investimento sem prazo. Não precisa ter prazo. O senhor até, se o senhor comprar uma ação hoje, quando o senhor envelhecer, ela vai estar sempre gerando dividendos, vai estar sempre valorizando. Às vezes vai cair, mas se for uma empresa boa, tende a subir. Então não existe prazo. Existem investimentos de curto prazo, Tesouro Selic. Prazo de 2 anos, 1 ano, já está gerando renda passiva. O senhor pode resgatar a qualquer momento, então não existe regra. E nem tempo toda hora é hora de começar e gerar renda passiva. O importante é plantar, né, então? Plantar e deixar crescer e resgatar, e vai colhendo os frutos aos poucos. E até adquirir independência financeira sem depender de... É uma forma de... É uma aposentadoria que não é obrigatória. Eu não sou, como eu sou obrigado a pagar o INSS, sem saber se eu vou receber aquilo, eu posso ir investir nas ações já e construindo minha aposentadoria sem prazo. Não vai ter um prazo que eu vou chegar lá e vou querer todo o meu dinheiro de volta. Não, isso vai estar sendo gerado passivamente, gradualmente. E quem sabe um dia eu posso resgatar tudo, mas fazer o que com esse dinheiro? Não sei, mas é possível sim. Doutor Felipe, eu lembro que essa educação financeira é muito importante, ainda mais com muitas coisas que a gente enfrenta aqui, que é as brigas com bancos. O senhor lembra da nossa briga aqui? E nossos avós, nossos pais tinham realmente essa visão de que a gente precisava ter uma dívida para ter alguma coisa na vida. Será que a gente precisa ter uma dívida para ter alguma coisa na vida? Você tem que fazer o financiamento de 30 anos no banco, fazer um apartamento de 200 mil, que na hora os juros viram 800 mil, 1 milhão, você passa essa sua vida pagando aquilo e o fruto do seu trabalho vai só para aquilo. Então isso me indignava muito
estou trabalhando aqui, como é que eu vou conseguir ter um bem algum dia na vida se for para ter um bem eu tenho que me endividar desse jeito por resto da minha vida. Então eu também comecei a estudar um pouco, ainda não fui a fundo, mas vocês conhecem até já está na moda um pouco esse estudo, como o seu pai falou, hoje em dia os jovens estão um pouco mais acessíveis os estudos da educação financeira. Tem até YouTube, blogueiros que falam sobre esses estudos. Natália Cury lá, não sei se você conhece a Natália, pode dar um curso que ela tem, que o YouTube é boa aos olhos também, não sei se você conhece. Sim. Famosinha aí do mundo financeiro. Tem um livro também que acho que é best-seller, Me Poupe, eu acho, no livro dela. E aí ela dá várias dicas assim, e se percebe que a gente precisa mesmo ter essa visão que demanda tempo, estudo, lógico, não tem almoço grátis, então o banco oferece investimento pra gente, mas ele está oferecendo, na verdade, uma cobrança que eu poderia fazer sozinho e render muito mais para mim. Então, isso, lógico, não está fazendo aquilo de graça, está cortando ali pelo menos por metade do dinheiro que eu estou investindo no que eu teria de bolsa, que é o que o banco está fazendo. Então, acho que esse estudo financeiro é importante para todos. A gente tem que rever alguns conceitos antigos que a gente tem para poder achar que o dinheiro é sempre tem que ser algo palpável. Algo palpável, uma sociedade que demanda estudo, como o senhor falou, a gente tem que ser excelente em tudo, tem que ser excelente na nossa profissão e também ser excelente no que a gente faz com o fruto que ela gera, como o senhor bem falou. Parabenizar novamente pela palestra. Obrigado. Teve na linha do que o Dr. Bruno falou também, para nós somos iniciantes, né? Quais seriam as obras aí que as fontes que o senhor recomendaria pra gente? Sou suspeito, mas eu gosto da Baster.com. Tudo isso que eu falei, eu pesquisei bastante. Eu, inclusive, perdi algum dinheiro. Porque... Baster. BASTTER.com. Porque a maioria dos canais falam em ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro com variação de preço. Então eu comecei indo nessa, eu até operei esses gráficos aí, sem saber o que estava fazendo, ganhei dinheiro, mas foi pura sorte. Não sabia, é a chamada análise técnica. Até que eu rodando, eu encontrei um rapaz chamado Fábio Faria, no YouTube. É outro que eu indico, canal do Holder. Holder é aquele que segura. Então são esses dois canais que eu conheço mais. Buy and hold, né? O Buy and Hold. Canal do Holder no YouTube, Baster.com é um site. E lá eles têm livros que os próprios autores indicam. E eles falam desse investimento para longo prazo. Longo prazo, porque é uma metáfora que eu até ouvi um dos moderadores da Baster, que investir em ações como buy and hold ou como trader, ele pode ser exemplificado pela seguinte metáfora. O trader é aquele cara que abandona os estudos para começar a trabalhar. No começo, ele vai ganhar mais dinheiro do que aquele cara que continuou estudando, se especializando e investindo em si mesmo, tornando-se um profissional cada vez melhor. No começo vai. Mas no longo prazo, aquela pessoa que estudou e que se capacitou, ele vai ter mais habilidades para lidar com diferentes fontes. Então ele vai ter uma maior diversificação de fontes de renda potenciais. No longo prazo, essa pessoa que tem mais habilidades, desenvolveu mais capacidades, ela tem uma probabilidade de ter um retorno financeiro do seu trabalho maior. Então essa é a comparação entre o buy and hold, que investe por longo prazo, compra e acompanha, do trader, que ganha no preço. Disse... Ontem ele operou. Ele estava me mandando que ele ganhou R$250 ontem. Ele está como trader na bolsa. Então ele estava falando, olha, eu estou estudando, fazendo alguns cursos, estudo investindo nessa área, para operar todos os dias e ganhar uma faixa dessa ou um pouco mais, fazendo uma meta diária em relação a isso. Então, o que eu percebi? Diante de tudo que o senhor falou, esses investimentos que o senhor mais mencionou são, claro, a longo prazo. Mas para quem
tido até exemplos de profissionais que, inclusive, ministram o curso, e diz, olha, em menos de 30 minutos, eu entro no computador na bolsa e vou começar a vender ações e rapidinho eu fecho minha meta de 400, 500 reais, às vezes de uma manhã, eu paro, desligo o computador e vou pro shopping, vou pra isso, claro, coisas... Sim. O cara que se dedica só isso mesmo, né? Já é algo bem mais... Mas eu vi que o trade a curto prazo tem um retorno maior. Certo. E a maioria do que eu já... eles influenciam mais para o trader. Eu não sei se pelo Sim. retorno, né? Sim. Um ponto disso é que a corretora ganha por ordem por ordem que eu dou de compra. Ora, é mais interessante para a corretora um trader que compra todo dia e vende. Então eu pago R$10 para comprar, pago R$10 para vender para a corretora, do que o buy and hold, que eu comprei, paguei R$10 e fico com isso 20 anos, só paguei aqueles R$10. Se eu opero todo dia e vendo, compro e vendo, estou pagando mais. Eu não sei lhe dizer, o que eu sei é que existem estudos, e isso eu vi na Baster, que mostram que 99% dos traders perdem, 1% ganha. É uma estatística que fizeram, eu não vou contra isso porque eu não tenho conhecimento. Outra coisa 99% perde, 1% ganha. Outra coisa, a bolsa só está subindo, a bolsa está no topo histórico, então todo mundo ganha dinheiro agora. O difícil é na crise. Eu ainda não atravessei uma crise, eu também sou iniciante. Mas dizer que está ganhando dinheiro com bolsa agora é fácil, porque a bolsa saiu dos 30 mil pontos, recentemente chegou nos 100 mil, então está todo mundo ganhando dinheiro fácil. Só que essa dedicação, ela está exposta a um risco de, numa operação, eu poder perder meu dinheiro todo. Eu vou ganhando aos pouquinhos, ganho 200 hoje, 300 amanhã, 400. Eu me empolgo, numa dessa que eu me empolgo, eu faço um movimento de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. Se a ação cair 1 centavo, eu já perdi R$1.000. Então, eu estou exposto a esse risco. Posso estar ganhando agora, mas será que eu estou disposto a correr esse risco? A ter essa preocupação? São duas formas de investir. Mas... são perfis diferentes. Então, um demanda risco, tem maior dedicação. O outro também demanda dedicação, mas tem um pouco mais de estabilidade. Depende muito do tipo de operação que você vai fazer. Né? Tem as operações de day trade, que é comprar no dia no mesmo dia. Então é isso que o seu irmão vai ganhar dinheiro. Mas assim, o senhor pode dar as ordens de stop, né? Se a ação vai, exatamente, se a ação vai 5 centavos, a ação vai ser automaticamente vendida. Entendeu? Então você pode limitar a perda, no caso. Exato, e o governo também acha. Chegar assim de pouco de ação. Então você que dá as ordens. Então é um mercado, apesar de ter certa segurança, é muito inseguro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Apesar que na renda fixa tem uma segurança, na renda variável a gente não tem a segurança. Uma empresa que possivelmente está ruim pode crescer o valor da ação. Uma empresa antes da eleição do Bolsonaro, uma empresa de arma, as ações dela cresceram. O Bolsonaro queria investir em arma, esse foco mais para dar arma para o cidadão. Né? Então a empresa cresceu. Mas só foi aquele período de eleição. Depois ela voltou com o estágio normal que ela estava, de base de defasagem. Doutor Felipe, então quanto maior o risco, maior a chance também de ganhar, né? Sim, é a frase, não existe almoço grátis. Se eu quero maior rentabilidade, eu corro maior risco. Se eu corro Vou também dar uma boa renda, melhor o prazo diminuir o prazo e correr risco. São duas formas de pensar diferentes. Aí tem que ser desfocar, agora. Quem é que de nós não temos tempo hábil para operar o dia todo? Mas se tiver, vai de cada um. Não sei dizer. Eu sei que é um risco. É um risco de saúde mental, psicológica, ficar pensando naquilo o tempo todo. Então o professor ele posta assim, em 1 hora, ele para, ele filma tudinho. Ó, ganhei aqui, fiz minha meta de... Rapaz, o senhor já ouviu falar
deixo o computador e diz, agora eu vou sair com a minha esposa, vou no shopping, vou não sei aonde. É a mesma coisa hoje. No outro dia ele faz de novo, alcança o 1000, porque ele já sabe a técnica correta que ele estudou para poder correr o menos risco possível. Então a tendência dele sempre é o cara desse, ele sempre tem uma carta, como eu estou dizendo, a cartela de investimento, com certeza. Ele é investidor do... Sim, isso aí que o Dr. Bruno falou. Ele é investidor do outro, então ele nunca é, tem um botão aqui, não, ele tá ali uma gama de investimento, aí nessa gama que ele já tem, gerou R$1.000. Aí ele tem uma série de Por mais estabilidade. que você estude, eu vejo também como uma questão de sorte, doutor Felipe, porque uma hora tem que vai prever se a ação vai cair, se a ação vai subir, você pode vender aqui e Sim. acaba perdendo. Não tem como prever isso, mas Só informação privilegiada para saber, né, doutor? Diz que não tem, é proibido. Mas eu não sei dizer. Ei, isso que o Dr. Bruno falou é importante. Vocês, é possível usar isso como uma forma de ter graça, correr risco, mas que seja com uma parte. Eu monto minha carteira de investimentos, eu vou separar 5% para correr risco, 10%, porque assim eu não estou expondo meu patrimônio todo a risco. Então é possível colocar isso, mas sempre com controle de risco. Eu sei que se eu perder todo o meu capital, que eu estou fazendo trade, que eu estou ganhando no preço, aquilo vai representar tantos por cento do meu patrimônio. Então fazer esse tipo de controle é importante. E é igual, dizem que é igual, o buy and hold é igual ver grama crescer. Ninguém aguenta ver grama crescer. E esperar a valorização de ações de empresas grandes é igual ver grama crescer, é lento. É lento, aí recebe dividendos, aí reinveste aquele dividendo. E é devagar. É devagar, realmente devagar. Doutor, o senhor já ouviu falar de uma empresa chamada Curvera, que chegou aqui no Maranhão? Curvera não. Pois é, eu acompanho porque alguns amigos, muito próximos, sabe, entraram para dentro dessa empresa. Eu vejo ela que eles estão utilizando desse artifício de ensinar você a entrar no mercado financeiro como uma forma de macular uma cadeia financeira, entendeu? Porque lá dentro é como se você fosse aqueles revendedores de Herbalife, a pirâmide financeira, exatamente. Sim. Para você fazer o curso, você paga um valor X. O valor mesmo lá parece que é de R$1.000. Aí, você fazendo esse curso, você começa a investir. Dentro dessa própria empresa, eles lhe dão um certo patamar. Aí você recebe cartão dessa empresa, todo o investimento é só através de dólar, entendeu? O dólar é transformado em real. E aí eu vejo isso mais como uma questão de pirâmide financeira do que... Falando nessa questão do Dr. Jair, até que ponto as pirâmides financeiras assim, podem ser uma boa opção ou a gente tem que fugir e sair correndo delas? Eu não tenho conhecimento, mas eu penso, a minha é mais um princípio ético. Eu acho que é uma pirâmide, a gente está correndo um risco desnecessário. Não sei falar, eu não conheço, só sei de histórias que eu ouço falar, mas não é necessário. O nome dessa empresa é Curvera XP, o nome da empresa. Eu sei que tem várias pirâmides, mas não acho interessante. Não é preciso buscar nada muito fácil, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então, eu não penso que seja necessário enveredar por essa vertente. Porque o diferencial dessa abordagem buy and hold é que o princípio básico é que não é o mercado financeiro que vai nos deixar rico. É o nosso trabalho que vai nos deixar rico. Então, eu não vou ficar rico investindo no mercado financeiro. Aquele dinheiro precisa vir de algum lugar e ele não vai vir do mercado financeiro. O capital inicial. Tem gente que consegue, mas esse é 1% que está rico, mas a grande massa mesmo perde na bolsa. Porque quer dinheiro fácil, mas na bolsa é um instrumento capitalista.
Capitalista não sai dando dinheiro para ir para ninguém, não anda fazendo bobagem. Então quem entra sabe o que está fazendo. Então é o que se chama tubarão e sardinha. A sardinha vai sempre atrás do cardume. Só que muitas vezes esse cardume entra na boca do tubarão. O tubarão é um capitalista lá que... Então a sardinha precisa saber nadar. Ela não vai andar atrás do cardume. Ela vai saber por onde vai. Ela não vai, ela vai estudar e vai saber o que está fazendo. Tu conhece a Ágora? Ágora? É, a corretora Ágora. Não conheço. Conheci há pouco tempo um processo aqui também. Algumas oferecem taxa grátis. A minha eu pago R$10 por ação, por ordem. Existem algumas que pagam 2, que é a Clear. Algumas oferecem pacote. É preciso saber qual é aquela empresa. Não custa... existem as corretoras de bancos. Eu pago mais caro, mas eu desfruto da segurança daquele banco. Então, eu não vou ficar mais pobre porque eu estou pagando R$20 por ordem. Não. Na verdade, eu estou comprando segurança. Quando eu pago mais caro. Se a corretora quebrar, o senhor não cai junto com ela não, né? Porque o seu dinheiro vai atravessar pela corretora, né? Isso. Por exemplo, se eu estou fazendo investimento, eu pago a conta da corretora, só que o dinheiro atravessa ali. Se a corretora quebrar, eu não perco o meu valor principal, né? Não perde. Só se tiver na conta da corrente da corretora. Vamos supor que o senhor transferiu hoje para a corretora, de hoje para amanhã o senhor vai investir. Se a corretora quebra hoje, seu dinheiro está na conta corrente dela, o senhor quebra. Mas depois que o senhor dá a ordem, esse investimento ele é registrado no seu CPF, na CETIP, que é a Central de Liquidação e Custódia do Brasil. Então ele está lá registrado. Se a corretora quebrar, o senhor faz a transferência para outra corretora e continua. Valeu, doutor Filipe. Mais alguém? Uma pergunta? Observações, encerramento aí. Felipe, quero agradecer aqui em nome do escritório mais uma vez pela ilustre presença. E quando tiver diferença aqui, eu juízo está não só no escritório, mas ali também, passando mais tempo no interior do que aqui. E estamos abertos aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado, doutores, pelo convite, doutor Thales, equipe Ana Brandão. Espero ter contribuído com aquele salto. Espero que estejamos todos no ar, sabendo que somos capazes e que não é necessário aterrissar, mas saber que somos capazes e está acessível a todos nós. Sem dúvida, doutor. Sempre se eu tiver algum tema ou algo de interessante, com certeza se interar, as portas estão abertas. Se o senhor falar e ensinar um pouco, a gente precisa dessa interlocução sempre sobre esse mercado que, na verdade, está afetando a todos. O seu pai bem falou, né? Está afetando a todos. Então, a gente tem que ter conhecimento. É como a tecnologia, né? A gente tem que saber lidar com a tecnologia. Senão, a gente fica obsoleto. Né? Então, parabéns, doutor. A gente fica muito feliz e siga adiante aí. Viu? Valeu, doutor. Todos nós. Um abraço.